Paz de Alcha Machias, amados irmãos, da plataforma Facebook, um bom anoitecer a todos. Bem-vindo a esse momento de guerrilhar, esse momento de comunhão, esse momento de reflexão das Escrituras Sagradas. De antemão, já vos peço a permissão para entrar no recinto do seu lar, na sua sala, no seu quarto, na sua cozinha, no seu trabalho, onde você esteja, meu irmão, minha irmã, para um momento de comunhão, para um momento onde nós possamos fazer reflexão da Escritura Sagrada, segundo aquilo que o Pai tem nos orientado. Forte abraço a todos os irmãos. Espero que o teu dia foi um dia abençoado, um dia mais que proveitoso. Paz de Alcha, irmão Wellington. Sua presença nos alegra. Em nome de Alcha, obrigado pela sua comunhão. A paz de Alcha, irmã Eli, e toda a sua casa, os demais. E todos aqueles que vão participar dessa guerrilhar de comunhão. Que o Eterno possa nos inspirar, que o Eterno possa nos orientar, nos direcionar segundo as Escrituras para um momento de fala, para um momento de edificação da guerrilha do Machia, em nome de Alcha Machia. Irmão, quero desejar aí um abraço a todas as mães, todas aquelas que, de uma certa forma, têm cuidado, têm ali cumprido o seu papel de ajudadora, e têm sustentado aos seus filhos, seja ele gerado no seu ventre, seja ele no auxílio da fala, da educação. O meu respeito, o meu carinho a todas as mães, principalmente as mães lá do Sul, as mães que estão talvez com o coração apertado de ver tanta tragédia, tanta calamidade. Que o Eterno possa ter assim me sustentado e consolado a cada momento do vosso ser. Então todos sejam bem-vindos aí nessa guerrilha de comunhão em nome de Alcha Machia. O Eterno possa vir através do seu Ruach Kadosh e nos inspirar com simplicidade, com humildade a falar aquilo que Ele colocar sobre os nossos lábios. Não podemos fazer nada, não podemos ir adiante se assim o Eterno não tomar frente. E esse é o nosso propósito. Não queremos ouvir a voz do homem, os conceitos do homem, mas sim aquilo que vem do coração do Abba Pai para os nossos corações. Esse é o nosso propósito, meus irmãos. Isso que nos incentiva a estar sempre aqui, naquilo que a gente pode trazer com simplicidade, uma fala simples para os nossos corações, para a edificação do corpo do Mashiach. Sabendo que as Escrituras têm nos fornecido alimento diário para aqueles que verdadeiramente têm buscado esse alimento, irmãos. Então, basta nós olharmos aqui a Escritura, orarmos e pedirmos ao Pai que nos oriente através da sua fala, através da sua palavra, através do Ruach Kadosh, e assim nós vamos ter a porção diária do nosso alimento para continuarmos nessa peregrinação até o dia que o Pai dê um ponto final na história de cada um, terrenamente falando. Então precisamos ter essa consciência, precisamos ter essa compreensão, precisamos vestir essa roupagem da responsabilidade, irmãos, de individualmente nós buscarmos essa presença do Pai todos os dias, em oração, em comunhão, em leitura das Escrituras, assim como você precisa do primeiro alimento pela manhã, né? O primeiro alimento matinal, depois ao meio-dia, quem tem hábito de lanchar à tarde e quem tem hábito de também se alimentar ao anoitecer, seja com uma janta, seja com um lanche. Isso aí é um fato. Mas a palavra do Pai também não é diferente. Da mesma forma que você tem dinâmica para você almoçar, jantar, tomar café, lanchar, você também precisa desenvolver esse desejo, essa dinâmica de estar buscando no Pai os conselhos dele, a orientação através da palavra. Não podemos vestir a roupagem
da religiosidade, uma vez na vida, outra vez na morte, ouvimos uma palavra de edificação. Não. Você tem essa responsabilidade de alimentar a si próprio, através da palavra. Você tem que ter essa dinâmica. Você tem que buscar, abrir as escrituras, se ajoelhar, se humilhar na presença do Pai e falar: Pai, dai-me o alimento necessário, dai-me a orientação, dai-me a instrução necessária para esse dia, para essa semana, para o decorrer desse mês. É isso que nós temos que fazer. Senão nós vamos cair na conformidade, no comodismo, de sermos alimentados apenas uma, duas, três vezes na semana por alguém que vem aqui e bota a cara. Não, não é isso. Essa não é a nossa proposta. Eu estou aqui apenas como cooperador, como um irmão que está ajudando os demais irmãos na edificação do corpo do Mashiach. Porém, se eu não olhar para mim, não edificar a minha vida espiritual, de nada adianta eu estar aqui fazendo live. Então, você precisa ter essa responsabilidade consigo mesmo. Já foi ensinado a cada um de nós que precisamos estar dentro dos 4 pilares de edificação do corpo do Mashiach. Então, precisamos aguçar esse entendimento mediante aquilo que o Pai tem falado para cada um de nós. Um bom anoitecer, um bem-vindo a todos os irmãos, nosso irmão João Fernando, nosso irmão Aulos, nosso irmão Wilson, nosso irmão Celso, os demais irmãos que já têm entrado na live aqui. Chega um pouco lento para mim, mas que vocês sejam todos bem-vindos. A nossa irmã Alba, em nome de Alja, bem-vinda. A nossa irmã Carla, né? A todos os irmãos, a nossa irmã Belone, todos os nossos irmãos que têm entrado aqui conosco para esse momento de comunhão, os demais irmãos, irmã Sandra, todos os irmãos, né? Se eu ficar falando o nome dos irmãos aqui, talvez possa cometer injustiça de não falar o nome de alguém, mas o meu abraço, o meu respeito, o meu carinho, a minha simplicidade a cada irmão que vem buscando essa comunhão conosco através da Kehillah de Alcha, através da sua palavra. Quero mais uma vez dar um forte abraço a todas as mães, todas as mães do mundo, principalmente, em especial, as mães brasileiras. Mais uma vez, quero enfatizar minha solidariedade às mães do Sul, às mães da África, que, infelizmente, têm presenciado o flagelo, catástrofe nas suas vidas, no seu decorrer. Que o Eterno possa continuar consolando os vossos corações, sustentando a cada um na destra da sua mão. Sem muitas delongas, nós vamos entrar aqui na nossa fala. Nós temos hoje uma Kehillah aqui de conscientização, mais uma vez, que tem a titularidade de desistir jamais, porque sabemos que a qualquer momento algo sobrenatural há de se manifestar. E foi isso que o Eterno falou numa consciência espiritual, e precisamos entender isso, irmãos, na íntegra. Você precisa fazer 2 paralelos, o terreno e o espiritual, para que você possa alcançar dimensões de entendimentos espirituais. Vida terrena é uma coisa, vida espiritual é outra coisa. Quando o Eterno ele pronuncia a sua fala, ele geralmente está falando no aspecto espiritual. Tem muita gente que começa a materializar isso. Tem coisas que até vai acontecer, vai se materializar. Mas geralmente quando ele libera uma palavra rema, o que é isso, irmão Roberto? Uma revelação, ele está falando no aspecto espiritual. E nós precisamos ter essa compreensão. Senão nós vamos ficarmos aí como pessoas religiosas, com falta de entendimento e compreensão nas coisas espirituais. Por que o arrebatamento não aconteceu até o dia de hoje? Porque a Kehillah de Alcha não está madura. Não chegou à estatura de uma pessoa perfeita, como a Escritura fala, como Shaul sempre ensinou. Então não adianta você ficar aí gerando essa expectativa aí, vazia dentro de você, se você não alcançar um entendimento, uma compreensão espiritual na sua mente aí, né? E quando nós começamos a galgar esse patamar, nós começamos a ser transformados pela realidade daquilo que é essa escritura, mesmo fermentada aqui, a Bíblia, mesmo fermentada, aquilo que nos serviram
nós começamos a filtrar coisas aqui que nos dá edificação, nos dá solidificação na nossa emonar, para nós termos compreensão das coisas do Pai. Então, não desistir jamais. Sabemos que as coisas há de concretizar, as coisas há de se materializar. O homem acreditando, deixando de acreditar, esse é problema de cada um individualmente. Mas eu creio na palavra do Eterno, porque as coisas acontecem, irmãos. Se você chegou a essa fase adulta, porque o Eterno permitiu, você começou lá, sabe? Disputando uma vaga lá no útero da sua mãe, 200 milhões de espermatozoides, e você fecundou o óvulo. Então era já um propósito do Pai, já era algo que ele já tinha determinado. Se você chegou nessa fase adulta aí, é porque assim o Pai quer cumprir um propósito. Então as coisas acontecem. Talvez a gente poderia ter sido perdido logo no início da gestação de nossa mãe, mas o Pai te preservou ali no útero, te guardou, cuidou de você até que você se completasse essa pessoa que você é. Então precisamos entender isso, precisamos aumentar o nosso raio de entendimento para que não vivemos como crianças levados por ventos de doutrina ou cometemos erros infantis, como infelizmente nós temos visto muitas pessoas, né, na sua infantilidade. Então, independente de arrebatamento, eu tenho que adorar, eu tenho que servir o Pai, eu tenho que, sabe, estar apto a servir o meu próximo. Como eu sirvo o Pai, irmão Roberto? É servindo o teu próximo, dentro daquilo que você pode colocar como seu melhor, com integridade, com respeito, né, com humildade, com simplicidade, não negligenciando aquilo que você pode fazer. É assim que nós servimos o nosso Abba Pai. Então, a nossa mente é diferente da mente do conceito do nosso Abba Pai, irmãos. Não tente você querer entender a mente do nosso Abba, que você não vai entender, você vai pirar. Nem o homem que foi dotado com toda a sabedoria acerca do ser humano, como, né, Salomão, o pai falou para ele, ó, você vai ter sabedoria como nunca ninguém teve antes, nem o primeiro homem que foi colocado no Éden. O Eterno falou, ó, você não vai ter sabedoria como ninguém que teve já antes aqui na terra e nem depois de você. Nem você, Gedegias, que nós conhecemos como Salomão. Então, fica difícil. Nós queremos compreender as coisas do Eterno. Por que dá os conflitos? Por que as pessoas entram em parafuso? Por que o abatimento? Por que as pessoas se desanimam? Porque elas não conseguem resolver os seus problemas naturais. Como é que vai compreender? Como é que vai tentar decifrar enigmas no mundo espiritual? De maneira nenhuma. Em base de que capítulo e de que livro, irmão Roberto, você está falando isso? Simplesmente no livro de Ishaiah, capítulo 55, como já foi feito aí, como eu já coloquei um prenúncio desde ontem, né, na nossa, no, na nossa banner, já prenunciando que a gente estaria aqui dialogando com os amados irmãos. O que diz, então, irmão Roberto, no capítulo 55 de Ishaiah, verso 8 e 9? É só você ler aí, só você acompanhar comigo nas escrituras. Diz assim, ó, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahweh. Então, olha só, eu penso diferente, o soberano pensa também diferente. Os meus caminhos eu traço segundo a minha justiça, que é trapo de imundície, e o caminho do Eterno são planos, são caminhos perfeitos, são caminhos que levam a glorificar o seu nome. Verso 9. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando você pensa de um jeito, o Eterno já pensou
milhões de vezes acima daquilo que você pensa. Quando eu acho uma coisa, o Eterno já achou há milhões de tempo. Quando eu penso uma coisa, ele já pensou por mim. Mas ele me dá muitas das vezes autonomia. Ele me dá muitas das vezes autonomia para que eu venha com humildade, em busca constante, tentar compreender alguns desígnios traçados para a nossa vida. Então, quando eu leio esse texto e vejo, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahweh. O meu pensamento e o seu pensamento são pensamentos totalmente diferentes do Criador, né? Qual poderia me dar um exemplo, irmão Roberto, de pensamentos? Meus pensamentos são pecaminosos, são egoístas, são avarentos. É muito, é muito difícil a gente estar condicionando a nossa mente só em pensamentos bons. A gente condiciona em será, em talvez, o quem pode, ou se é assim, ou como vai ser, e etc. Etc. Por que isso acontece, irmão Roberto? Porque eu vivo numa matéria caída, num corpo totalmente caído, flagelado. Por mais que eu busque essa santificação, por mais que eu busque me aprimorar, essa deficiência vai continuar. E aí o verso 9 vai dizer, assim como os céus são mais altos do que a terra. Por quê, irmão? Nós vivemos num plano terreno, nós vivemos numa esfera totalmente contaminada pelo ego do homem, pelo pecado, pela catástrofe, pela desgraça, pela miséria, pelo egoísmo. E o Pai vive aonde? Num plano perfeito, num plano santificado, sabe? Num plano que a todo momento, a todo instante, o seu nome é glorificado. Onde está escrito isso, irmão Alberto? Shaial, capítulo 6. Você vai ver o profeta dizendo lá no ano que morreu o rei Uzias. Por quê, irmão Alberto? Porque no ano que morreu o rei Uzias, aquele profeta e os demais habitantes daquela época, eles passaram de olhar para o rei. Por quê, irmão Alberto? Porque aquele rei foi um rei abençoado, o rei prosperou. Mas lá na frente ele falhou pela sua soberba, né? Por ele achar que podia fazer tudo, ele fez algo grave diante dos olhos do Eterno. Ele burlou um princípio, né? Ele não era para servir sacrifício ao Eterno, havia os sacerdotes para esse ofício, e ele só porque ele começou a fazer as coisas certas, ele achava também que ele podia também usurpar a posição de sacerdote. E o Eterno reprovou ele. Com o que, irmão Roberto? Com lepra. Ficou leproso, ficou doente, ficou ruim. E aí todas aquelas pessoas que olhavam para o rei Uzias como, sabe, aquele cara correto, como aquele cara que estava levando o povo ao caminho de Al, em parte sim, mas em parte não. A ficha daquela galera caiu, principalmente do profeta Ishaial. E ele vai dizer, no ano que morreu o rei Osias, eu vi. Eu vi. Ishaial está falando isso. Aonde está escrito isso, irmão Alberto? Ishaial, capítulo 6. É só você pesquisar lá e ler. E ele viu o quê? Ele viu o Ial sentado num sublime trono da sua glória, sendo adorado por serafins, querubins, arcanjos. E ele ouviu uma fala lá, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Em outras traduções está santo, santo, santo. Mas era Kadosh, 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 que quer dizer enaltecido. Louvado seja Yahweh pela sua grandeza, pelo aquilo que ele é e pelo aquilo que ele representa. Então, quando nós deixamos algumas questões terrenas de lado, nós começamos a ver as coisas espirituais. Foi o que aconteceu com Israel. Ele era profeta? Era profeta. Foi chamado por Ial? Foi chamado por Ial. Levantado por Ial? Levantado por Ial. Mas a visão dele estava condicionado o que o rei estava fazendo, o que o rei estava propagando. E não é isso que o pai quer de mim. Não é o irmão Roberto que você tem que olhar. Não é Romilson, não é Arlindo, não é... Seja lá quem for. Eu citei o nome desses irmãos aqui, porque está muito, assim, aflorido nas nossas
nossas mentes, que são os irmãos que estão sempre cooperando aí com a edificação do corpo do Mashiach. Tem mais irmãos, mas eu não quero envolver nomes de ninguém aqui nessa live de comunhão e edificação. Então eu tenho que olhar para quem, irmão Roberto? Para Ial, autor, né, da grandeza que hoje eu habito. Eu tenho que olhar para Yahusha, autor, consumidor da fé, consumador da fé. É para ele que nós temos que olhar. Por quê? Os meus pensamentos ainda não são bons, os meus desejos ainda são pecaminosos, a minha visão ainda é turva, sabe? O meu entendimento é limitado, e se eu não compreender isso no aspecto espiritual, eu vou ficar aí, capengando, um dia creio, um dia não creio, um dia eu vou, um dia não vou, um dia eu tô, sabe, bombando, outro dia eu tô igual uma bola furada, e etc, etc. Então, nós precisamos entender o seguinte, irmãos, nós vivemos numa esfera terrena e o Pai vive numa esfera espiritual, sobrenatural. Me dê a permissão de falar que eu acho que lá do Chamaim o Pai até se diverte um pouco conosco. E vê as nossas atitudes, nossos pensamentos, sabe? O nosso comportamento, por não entender a sua palavra. Por não entender a sua palavra. Já ouvimos sermões e mais sermões, mensagens e mais mensagens, seja lá quem for que esteja pregando, seja lá quem for que esteja ensinando, mas muitas das vezes nós colocamos um pouco do nosso achismo no meio. E não é isso. E não é isso que o Pai quer. O Pai quer que nós busquemos uma profundidade, uma compreensão que é coisa simples, uma coisa tão simples, irmãos, que você não tem noção. Então, o Pai sempre determinou tudo. O Pai determinou tudo. Tudo está determinado pelo nosso Abba Pai. Não tem nada nesse século presente, nessa era presente, nessa data presente, a qual o Pai já não tenha determinado. Ele tem o controle de tudo. Coloque isso no seu coração. Ele tem o controle de tudo. Nada. Até o copo de água que você bebeu hoje, até o alimento que estava no seu prato hoje já estava determinado pelo nosso Abba Pai. Você ia comer isso, e você ia beber aquilo, que você tal hora ia fazer isso, que tal hora ia fazer aquilo, e etc, etc. Então precisamos compreender que a nossa vida, irmãos, a nossa vida está sob o domínio do nosso Pai. Agora, dentro do aspecto terreno e dentro do aspecto espiritual, existem duas vontades. A primeira vontade é chamada de vontade permissiva. E a segunda vontade é a vontade absoluta. O que é a vontade permissiva, irmão Roberto? O que eu quero fazer dentro daquilo que eu estou programado, eu posso fazer. Um exemplo, irmão Roberto, eu quero comprar uma casa. Fiz economia, batalhei, juntei a grana, vou lá comprar casa. Preciso orar mais o Pai. Por que, irmão Roberto, preciso mais orar? Porque você não batalhou, você não juntou a grana, você não fez economia, você não fez um sacrifício. Então, vontade permissiva. Se você fez a sua economia, se você juntou aquela grana para objetivar naquilo que você deseja no seu coração, você já tem essa vontade permissiva do Pai. Você vai lá e executa, pronto. Precisa orar. Pai, eu estou aqui com R$ 200.000, que casa que eu compro? Azul, vermelha, amarela? Qual? Não, essa responsabilidade é sua. Você tem que ir lá, né, ver o ambiente, procurar ver, né, se você se enquadra naquele programa dentro da questão do seu querer, e você vai lá e fecha o negócio. Agora, a vontade absoluta é diferente. É aquilo que o Pai determina, eu querendo ou não querendo fazer, o Pai fala, Robertão, tu vai lá e faz. Você vai lá e faz. Porque a minha vontade é que você vai lá e execute aquilo que eu estou te orientando a fazer. Vontade absoluta. Então, quando a minha vida está entregue ao Pai, eu não tenho que me preocupar mais com nada. É isso que o Roach Kadosh tem falado comigo a cada amanhecer, a cada despertar de cada aurora, quando eu oro, quando eu abro os meus olhos, a primeira coisa que eu falo, Pai, minha vida está aos seus cuidados,
me leve segundo o teu propósito para glorificar o teu nome. Lá no Salmo, capítulo de número 27, versículo 14, diz assim: confia, pois, em Yahweh, assim fortalecerá teu coração, por depositar somente no Criador toda a tua esperança. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar ao abrir os meus olhos, receber o milagre da vida, é falar: Pai, a minha vida está depositada ao teu cuidado. Guia-me, guia-me, orienta-me. Não deixa que nada venha fugir do controle do agir na minha vida. Aí, muitas das vezes, irmãos, não acontece somente coisas boas daquilo que eu quero. Ah, irmão Roberto, levantei de manhã, orei, já entreguei minha vida ao Pai, o dia vai ser, sabe, de sucesso. Não, irmão, muitas das vezes o Pai fala assim: nesse dia que eu quero te provar, nesse dia que eu quero, sabe, ver como é que está a sua imonar, nesse dia que eu quero ver a sua confiança. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Yahweh. Mas aqueles que ele chama para um propósito. Tem muitas pessoas aí que têm levado vida de derrota, de fracasso, porque precisamos entender o contexto da fala. Ele falou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles a quem ele chama, a quem ele separa, a quem ele tem um propósito na vida daquela pessoa. Então, não é porque o Eterno tem um propósito na minha vida, não é dizer que aquele meu dia vai ser um dia, sabe, de total sucesso. Quando eu começo a compreender no aspecto espiritual, eu sei que mesmo meia falha, meio fracasso, eu sei que aquilo era um propósito do Abba. Para quê, irmão Roberto? Para me levar ao aperfeiçoamento, para me levar, talvez, em compreensão que ainda eu não compreendi. Então tá aí uma questão que precisamos compreender com as nossas mentes espirituais, senão nós vamos flutuar. E o Eterno não quer que eu abandone, uma vez que eu fracasso, uma vez que eu, sabe, tropeço, ou uma vez, por não entender a sua vontade, eu venha naufragar nas minhas convicções. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10. Anote isso aí, leia isso. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Diz assim: portanto, não abandoneis a vossa confiança. Ah, irmão Roberto, hoje meu dia não foi tão de sucesso como eu gostaria que fosse. Eu orei tanto, Pai, tem jejuado. Presta bem atenção. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela é grandioso galardão. Então, eu não posso abandonar minha confiança. Por quê? A minha confiança está o meu galardão. Mesmo as coisas não acontecendo, não funcionando do jeito que eu gostaria que funcionasse, mas a Escritura vai dizer que ali está o meu galardão, se eu não perder essa confiança. Versos 36. Em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a vontade de Yahweh, e alcanceis plenamente o que ele prometeu. O que o Pai me prometeu? Duas coisas específicas diretamente dentro da vontade absoluta do Pai. O que ele me prometeu? Salvação através do sacrifício do Mashiach. A entrada no reino milenar através do meu esforço, através do meu lançar, através da minha morte na matéria e viver no meu espírito, para que eu possa verdadeiramente alcançar essa promessa. E mediante todos os conflitos terrenos, mediante tudo o que vem acontecendo bem debaixo do nosso nariz, diz as Escrituras que eu não posso perder a confiança. Porque se eu perder essa confiança, eu perco o meu galardão.
eu não vou ver a promessa. E quando eu estou falando de promessa, irmãos, estou falando de promessas apenas terrenas, como o sistema evangélico, infelizmente, prega, como o sistema religioso prega, sabe? Uma mensagem totalmente agraciada pelo favor terreno. Até parece que eu vou viver a eternidade aqui terrenamente. Não, não é isso. Então, todo favor agregado segundo os conselhos do Pai parte de um princípio espiritual e não apenas de princípios terrenos. Quais os princípios terrenos, irmão Roberto? Que o Pai garante, sabe, a minha sobrevivência terrena. Shaul ensina isso. Ele vai dizer, ó, Yahweh há de manifestar e há de cumprir toda a sua promessa em glória e honra. Há de suprir, em outras palavras, todas as vossas necessidades em honra e glória. Mas eu não posso apenas viver, sabe, desse sucesso terreno, dessa glória terrena. Eu preciso, abre aspas, ser ambicioso nas coisas espirituais. E como é que eu consigo isso, irmão Roberto? É se fortalecendo, é se edificando, é a cada dia crescendo com a palavra da justiça, não com a palavra da graça que nos alcança através apenas de promessas terrenas. Não, precisamos ter essa maturidade e desenvolver um crescimento espiritual. O que diz lá no livro do profeta Shaial, Isaías, para quem não sabe ainda o nome verdadeiro, Isaías, lá no capítulo 40, que verso, irmão Roberto? No verso de 31 diz, mas aqueles que esperam em alto, renovam suas forças, voam alto como águia, correm e não se fatigam, caminham e não se cansam. O que eu preciso fazer é continuar caminhando, é continuar voando como asas de águia, buscando sempre o sobrenatural, buscando assim envolver na dimensão espiritual daquilo que o Pai tem nos prometido. Lembre, irmãos, lembre que nós estamos falando de coisas espirituais. A Escritura vai dizer que o homem natural, o homem carnal, ele não consegue discernir aquilo que é espiritual, ele não consegue entender com a sua mente terrena as coisas espirituais que vêm lá do trono do nosso Abba para o nosso entendimento. Nós fazemos projetos, nós fazemos planos terrenos, ainda que o nosso projeto entendemos nós que é algo de sucesso, isso não passa de planos. Provérbios capítulo 16, versículo de número 9 diz, em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas Ial é quem determina seus passos. O homem faz projetos, determina coisas, mas a Escritura vai dizer que é o Pai, desde o momento que a minha vida, o meu ser está entregue à sua vontade, é Ele que dirige. Não é mais a minha vontade, não é mais apenas o meu intelecto humano, a minha sabedoria, à base de estudos e compreensões terrenas. Não, é coisa espiritual. Se você pegar alguns relatos das Escrituras, você vai ver que homens, profetas do Antigo Testamento, a Escritura vai dizer que eles eram arrebatados no seu sentido e eram guiados, levados pelo Ruach Kadosh do Pai. Há uma compreensão. E Alcha muitas das vezes ensinava as pessoas de uma fala simples, e muitas das vezes faltava compreensão para aquelas pessoas compreender aquilo que, na verdade, Ial estava falando para eles, e Alcha estava falando para eles, melhor dizendo.
Por quê, irmão Roberto? Porque a sua mentalidade, a sua compreensão apenas estava na esfera ligada à sua matéria. Os nossos pensamentos são medíocres segundo os pensamentos do nosso Abba Pai. Precisamos ter essa compreensão no nosso ser para que nós possamos aceitar tudo aquilo que o Pai determina nas nossas vidas, para que nós não viemos entrar em conflito conosco mesmo, através dos nossos achômetros, através daquilo que nós achamos que está muito certo e talvez possa estar tudo errado, segundo o conceito espiritual. Então precisamos desse cuidado, precisamos desse cuidado. Precisamos ter essa compreensão, buscando assim a obediência, a orientação, os cuidados, os zelos do Ruach Kadosh que está sobre nós. Olha o que diz carta aos Provérbio capítulo 8, versículo número 5. Assim quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora, a maneira certa de agir. Quando nós buscamos a vontade do Pai sobre as nossas vidas e fala, Pai, me dá a hora certa, o dia certo, o momento certo para mim agir em algumas questões, para que eu não venha sofrer variações segundo o meu conceito que eu já desenvolvi a respeito de ti. Porque o Pai não falha em nada. Nós falhamos a todo momento. Mas o nosso Abba Pai, ele não falha em nada. Ele tem o controle de tudo e de todos. Nós temos visto os acontecimentos terríveis na face da Terra. Tudo está no controle do Pai. Tudo está escrito. Por aumentar a iniquidade, por o homem em passos largos se afastar da presença do Pai. Todas essas coisas, infelizmente, vão acontecer. Nós estamos vivendo um período crucial da história da raça humana. Nós estamos vivendo um período já de juízo, não um juízo de Apocalipse, porque se esse juízo de Apocalipse se manifestasse agora nessa data que nós estamos evidenciando, não escaparia um de nós. Nós temos visto aí o que tem acontecido, não só no Brasil, mas no mundo todo. É algo que assombra. Só quem vive a realidade dessas situações é que pode ter uma compreensão melhor. Então, tudo aquilo que o Pai estabeleceu como juízo, como despertamento, como eventos que iriam se manifestar, homem nenhum pode evitar isso. Mas nós podemos amenizar através de quê? Voltarmos para o Pai em quebrantamento, em oração, em humilhação. Porque o Eterno nunca perdeu o controle da raça humana. Não houve império, não houve história que não venha a ter um fim. Tudo, tudo. A maior prova são os achados arqueológicos de civilizações, de povos, de pessoas que tiveram aqui na esfera terrena e, de uma certa maneira, não tenho dúvida que o juízo do Pai se manifestou. Nós estamos vivendo num período, irmãos, de totalmente tensão. Nós precisamos atentar para essas coisas. E Alcha falou. E nós deveríamos atentar para os sinais. Os sinais, eles estariam nos dando resposta de coisas terríveis que está acontecendo na face da Terra. Ah, mas isso é... Não, não.
Bota uma coisa na sua cachola aí. Nada é por acaso. Nada é por acaso. O Pai, ele estabeleceu, como diz lá o livro de Eclesiastes, estabeleceu no capítulo 3 em diante, só você ler a narrativa lá, um tempo para acontecer todas as coisas. O Pai, de uma certa forma, ele está dando prenúncios para cada um de nós, para se voltarmos verdadeiramente, para nós não esmorecermos e não sermos pegos pela incredulidade, como muitas pessoas já estão sendo, de não acreditar naquilo que está escrito, está determinado na esfera espiritual que vai acontecer, mas não é no meu tempo, não é no meus cálculos, sabe, não é no meu calendário, é naquilo que o Pai já estabeleceu no seu Kairos. E enquanto isso, eu tenho que fazer o quê, irmão Roberto? Aguardar firme, perseverar firme, a cada dia estar buscando uma melhora na minha performance. O apóstolo Kefas, no capítulo 3, ele escreveu algo interessante. Nós já recitamos esse versículo em outras lives nossas. No capítulo 3, segunda Kefas, capítulo 3. Onde está o versículo, irmão Roberto? Versículo 9. Ele vai dizer: Ial não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Você vai ver esses prenúncios mundialmente, aqueles que são separados, os verdadeiros filhos da luz, porque nós já aprendemos isso, que nós vivemos, sabe, nessa esfera terrena, no meio de povos estranhos também. Que povos estranhos? Eles parecem conosco. Muitas das vezes eles querem nos ludibriar com as suas atitudes, os seus comportamentos, mas não são os verdadeiros filhos da luz. E ele nos alerta através da carta, no capítulo 3, o soberano não atrasa em cumprir as suas promessas. E Ohana vai escrever uma carta dizendo assim: estavam no meio de nós, até falavam como nós. Irmão Roberto, parecia que era um de nós, irmão Roberto. Agiam até como um de nós, mas não era um de nós. Nós sabemos que hoje nós estamos aqui dentro de um quadro bem eminente, bem revelador. Sabemos que existem os filhos da luz e os filhos da treva. O Roberto pode nos dar uma pista dos verdadeiros filhos da luz? É aqueles que não desistem. É aquele que o Ruach Kadosh já está sobre a sua vida. É aqueles aguerridos, aqueles que não param, aqueles que progridem, aqueles que, mediante lutas e conflitos, combates internos e externos, ainda busca força, não por si próprio, pelo Ruach Kadosh que está na sua vida, de invocar o nome de Yahweh e o nome de Yahshua, irmãos. É aqueles que não são vencidos pela incredulidade, mesmo as coisas que ele deseja no seu coração não se materializando diante da sua face, diante dos seus olhos, mas continuam perseverando, continuam crendo que algo está para acontecer. Que algo está para acontecer. Ah, irmão Roberto, mas não é fácil. Quem disse? As Escrituras nunca te apontou facilidade. As Escrituras nunca te induziu à facilidade. Pelo contrário. As Escrituras, ela quer que você compreenda que você precisa continuar batalhando pela sua emuná, crendo na tudo que aquilo que o Pai, sabe, tem nos orientado de geração em geração. Tudo acontece, tudo tem um tempo já determinado. Tudo já
está acontecendo sem que você e eu, muitas das vezes, percebamos. Então, desistir jamais. Desistir jamais. Perseverar sempre. Esse é o lema. Porque nós sabemos que a qualquer momento o sobrenatural ele há de se manifestar. Quantas pessoas que se titulam Yaldim, quantas pessoas que até já conhecem o nome do Abba, Pai, e do nome do Mashiach, mas a incredulidade tem sido como uma gangrena dentro do seu ser. Uma hora crê, uma hora remói, uma hora questiona, uma hora ele assenta-se em um tribunal e etc. Irmãos, eu tenho aprendido nessa minha caminhada espiritual. Não é de hoje que eu estou caminhando espiritualmente falando, não, tá, irmãos? A gente já tem um tempo nessa trajetória espiritual, com muita humildade, simplicidade. Os irmãos, eu já tive várias experiências no mundo espiritual, eu sei que é real. Eu não quero fazer da minha experiência uma doutrina para ninguém, longe de mim. Eu estou aqui como um ajudador, como alguém que quer ver a edificação do corpo da Mashiach e não quer ver ninguém se perdendo dessa visão que o Pai tem nos proporcionado através da sua palavra. Eu jamais posso ser vencido pela a incredulidade. Eu tenho que fazer uma retrospectiva da minha vida e entender se eu estou respirando até a data presente, porque eu consegui, através do nosso Abba Pai, com a sua permissão, chegar até aqui. Então, nós estamos numa crescente espiritual. Então, desânimo, irmãos, tem que ser banido. Desânimo tem que ser banido da mente, do coração, da boca daqueles que são verdadeiramente filhos da luz. E buscar, através do Ruach Kadosh, uma dinâmica de estar sempre aguerrido, crendo, não no homem, mas naquilo que o Pai ele tem como pronúncio desde a fundação do século. De tudo aquilo que ele já estabeleceu, de tudo aquilo que nós já temos compreensão. Então precisamos nos manter firmes. Tem uma passagem nas Escrituras, muito conhecida, que havia não sei se era jovem, não sei se já era uma mulher de meia idade, que ela sofria de um problema. Qual era o problema, irmão Roberto? Um fluxo de sangue. O texto vai dizer lá no livro de Lucas, procura lá, irmãos, eu quero te incentivar a você buscar a passagem, orientar. Eu podia te dar mastigada, mas não, eu quero te orientar, você examinar a escritura, buscar lá, sabe? Então eu já estou te dando aqui a planta da personagem. Então aquela moça, ela tinha um problema muito sério. Ela sofria de uma hemorragia. Sangrava há 12 anos. O texto vai dizer que ela sangrava há mais de 12 anos. E já tinha gastado todos os seus recursos buscando a solução do seu problema, talvez a cura. E quando eu começo a mergulhar em águas profundas no relato do texto, na narrativa do texto, eu vou entender que o problema dela não era apenas na matéria, mas era também um problema social. Ela vivia um preconceito de a proximidade do seu próximo, porque a lei dizia que uma mulher ou qualquer pessoa que tivesse com fluxo de sangue, aquela pessoa deveria ser separada porque aquela pessoa era julgada impura, imunda.
agora eu me pego a pensar aqui o sofrimento desse personagem por todo esse tempo não poder estar no convívio da sociedade, não poder ser abraçado ou não poder abraçar alguém. As pessoas eram preconceituosas, não são diferentes nos dias de hoje. Então havia uma frustração apenas, não só na matéria, mas também no seu interior. Como a alma daquela moça talvez estaria mais ferida do que a sua própria matéria. Você se sentir repudiada, vestir a roupagem segundo a sentença da lei, impura. Mas ela sabia do nome do Mashiach, Yahusha, aleluia. Você vê a importância de você ter agora sido presenteada com o verdadeiro nome Yahusha. Ela sabia que Yahusha, o Mashiach, ela podia ter a solução da sua causa resolvida. E a Escritura vai dizer que ela quebra todo o protocolo. Para você se manter na presença do Abba e na presença do Ruach Kadosh, que ele te envolva de uma certa forma sobrenatural, você precisa quebrar paradigmas, você precisa quebrar protocolos, você precisa ser valente, você precisa ser aguerrido, você precisa ser, sabe, ousado. E a Escritura vai dizer que aquela mulher que não podia estar no meio das pessoas, ela vai estar no meio da multidão que o seguia, o Mashiach. E aquela moça, ela, de uma certa forma, ela nutre força, ela não é vencida pela incredulidade e pela falta de encorajamento de muitas pessoas que diziam, olha, o que você está fazendo aqui no meio de nós? Você não poderia estar aqui, você teria que estar em lugar isolado. Mas aquela moça, ela nutre força sobrenatural, porque ela também não está pensando agora como os demais, com pensamentos terrenos, com pensamentos de inferioridade, com pensamentos pessimistas, com pensamentos de derrota. Ela não, ela agora ela é envolvida pelo Ruach Kadosh do Pai, não tenho dúvida, de ser aguerrida, numa atitude que seria determinante para que essa história terminasse em glorificando o nome de Yahweh. A Escritura vai dizer que ela se infiltra no meio daquelas pessoas e ela toca nas orlas das vestes do nosso mestre Yahusha e, mediante toda essa situação, esse episódio que está acontecendo, Yahusha para e questiona: quem me tocou? Quem me tocou? Eu jamais, e você jamais, irá tocar em Yahusha vestida religiosidade. Eu e você jamais iremos tocar em Yahusha com dúvidas, mas com convicção, independente das pessoas falarem ou deixarem de falar o que elas mesmas, sabe, o que elas querem falar, não importa. Eu não tenho que me importar com essas falácias, sabe? Eu não tenho que me importar com essas falácias. Aqueles que são filhos da luz, essa luz está sempre brilhando sobre ele. E o que aquela moça faz, irmão Roberto? Ela vai lá, ela quebra os paradigmas, ela quebra, sabe, todas as barreiras do preconceito, ela condiciona a sua mente a desistir jamais, porque eu sei que vai acontecer. Ela sabia que ia acontecer. Eu creio naquilo que vai acontecer. Eu creio, irmãos. Eu creio no que vai acontecer. Pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui a 5 dias, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano.
Mas eu sei que vai acontecer, até porque o cenário está todo preparado para um maior evento de toda a história da raça humana. E aquela moça, ela vai lá e toca nas orlas das vestes de Alça. E toca lá embaixo, sabe? Lá embaixo. Sinal de humilhação. Toca lá embaixo. E Alça para e pergunta quem me tocou. E, ironicamente, Kefas vai dizer, mestre, são tantas pessoas que te cercam e tu questiona e tu perguntas quem te tocou. Poderia ser qualquer uma pessoa, mestre. Não. Mas Yao já vai dar uma resposta contundente, uma resposta que vai fazer toda a diferença. Não, essa pessoa que me tocou, ela me tocou diferente, porque de mim saiu virtudes, de mim se manifestou ao seu favor algo sobrenatural. E como aquela moça não podia ficar oculta aos olhos do Abba e dos olhos do filho, ela prontamente se apresentou e falou, mestre, foi eu que te toquei. Talvez no meio daquela multidão, tantas pessoas doentes, sabia até o nome de Alce, sabia que ele fazia toda a diferença, mas ela o tocou de uma maneira sobrenatural, não com uma mente condicionada terrenamente, mas ela sabia que ela tocou em alguém que, na verdade, não pertencia a este mundo. Estava nesse mundo, mas não pertencia a este mundo. E automaticamente, aquela moça, ela é purificada, ela é curada. Nessa noite que você possa verdadeiramente não desistir dos seus projetos espirituais, que nessa noite você venha ser edificado pela palavra da justiça, que nessa noite você venha se animar, venha quebrar todos os paradigmas da incredulidade, do eu, do será, e focar, sabendo que está perto de acontecer algo sobrenatural. Os sinais estão notórios, não apenas em solo nacional, mas solos internacional. Não pense você que a mídia ela vai se preocupar apenas em te informar. Elas vão notificar apenas notícias que vão dar ibope na sua publicação. Mas o Eterno, ele nos adverte que esses sinais seria muito eminente, seria muito verdadeiro na vista daqueles que o seguem verdadeiramente. E essas coisas não seriam nenhuma novidade, nenhuma novidade à esfera terrena. Então precisamos estar aguçando as nossas mentes, precisamos estar condicionando as nossas mentes com as coisas sobrenaturais para nós termos uma compreensão daquilo que o Pai tem revelado a sua querrilá espiritualmente. Como é que o Pai fala comigo, irmão Roberto, espiritualmente? O Pai não fala contigo apenas na esfera terrena. Ele quer que você tenha essa compreensão e busque essa compreensão de você entender as coisas na esfera espiritual. Afinal, os pensamentos do Criador não são os nossos pensamentos. E os nossos caminhos não são os caminhos do Criador, afirma Yahweh. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos, diz Yahweh, são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que o vosso pensamento. Precisamos desenvolver
esse mecanismo espiritual, não por religiosidade, não por tradição, mas por total dependência do nosso Abba Pai a viver na sua presença. Porque os meus pensamentos para o Pai são vazios. Sabe? As minhas vontades não podem prevalecer. Eu preciso estar focado nas coisas espirituais. Colossenses capítulo 3, em diante, verso 1, 2, diz: se esta está em alcha ou machia, condiciona a vossa mente com as coisas espirituais. Olha para cima, da onde vem a sua redenção. No capítulo 32 do Salmo, diz assim no verso de número 9, anote isso aí e leia: não sejais como o cavalo ou a mula, que não possui compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Ei, irmãos, não deixa o diabo, não deixa as circunstâncias, não deixa a vida, não deixa os acontecimentos te fazer, sabe, como esse versículo aqui diz, te colocar jugo, te colocar freio, te conduzir segundo as suas emoções, mas que você possa ser conduzido através do Ruach Kadosh. Quando a minha mente está condicionada às coisas espirituais, eu não desisto jamais. Eu prossigo para o alvo, sabendo que a qualquer momento, a qualquer instante, as coisas vão acontecer, mediante dos obstáculos, mediante dos flagelos, mediante dos acontecimentos terrenos, eu sigo adiante. Verso 10 do capítulo 32. Muitos são os sofrimentos, né? Muitos são os sofrimentos do justo, mas Ial os livrará de todo. Por quê? Porque você está conduzindo, você está guiando seus passos ao caminho de triunfo. Estamos vivendo tempo difícil. Estamos vivendo a peneira de Ial. Não tenha dúvida disso. Estamos vivendo a peneira de Ial. O Pai está nos provando a cada instante, sem que você perceba muitas das vezes. Muitas das vezes você fica sem compreensão das coisas que estão acontecendo contigo. Ou talvez na sua casa, ou talvez na pátria que você é filho, ou talvez no mundo. Mas a palavra, ela é firme e verdadeira. Tudo que está acontecendo, bem debaixo do nosso nariz, tudo é a vontade do Pai. Tudo está se cumprindo. Até mesmo os que vão ficando para trás está se cumprindo. Até mesmo aqueles que o Pai prova a sua emunar está se cumprindo. Até mesmo aquele que o Pai, sabe, chamou pelo nome, e muitas das vezes nós temos titubeado mediante as dúvidas que muitas das vezes nos abate para nos frustrar nesse caminho de excelência, está se cumprindo. Está se cumprindo. Roberto, tu falou algo tremendo e forte aí. Sim, falei e volto a repetir. Até mesmo aquele que ele chamou. Tu nos dá uma referência nas escrituras? Sim, te dou, pô. Lembra do exemplo de Judas? Ele foi chamado por Yahshua ou não foi? Foi chamado. Mas deixou ser minado pelos religiosos. Deixou ser minado pelos religiosos. Até mesmo, muitas das vezes, aquele que o pai chamou pelo nome, o pai, muitas das vezes, vai ter que fazer que essa pessoa
ela não prossiga avante, até porque ela está sendo minada pelas suas incredulidades, pelos seus atos de não depositar sua total confiança naquilo que está escrito. Então, desistir jamais, porque eu sei que vai acontecer. Desistir jamais, meus irmãos. Independente de data, independente de cálculo, nada errado. Mais uma vez eu quero deixar bem claro aqui. E nem combatendo os irmãos que têm essa dinâmica de trazer esses estudos, esses prenúncios. Louvado seja o Pai pela vida desses irmãos. Mas nem isso que vai fazer que a minha convicção esteja em plena evidência ou não. Eu tenho que crer apenas naquilo que o Pai nos prometeu. Eu tenho que a cada dia estar preparando o meu espírito em todos os aspectos dessa trajetória que eu estou fazendo terrenamente. Todo mundo tem todo mundo teve um dia de nascer aqui nessa terra. Todo mundo. Quantas pessoas que você conhece, quantas pessoas que você conheceu que já foi embora? E quantas pessoas estão na fila para esse processo? Independente de coletivo ou independente de individual, eu preciso continuar crendo que algo está acontecendo. Não vai acontecer, não. Algo já está acontecendo. E é por isso que o Pai quer que eu e você seguimos firmes nessa nossa convicção. Aquela moça do fluxo de sangue esperou 12 anos, mas até que chegou o dia que ela foi curada. Isso é tudo prenúncio, irmãos. O dia determinado pelo Abba Pai já está determinado. Fique firme. Fique firme. Caminhe, não como religioso, não como pessoas interesseiras, não como pessoas medrosas. Ah, irmão Roberto, eu estou com medo de explicar. Não. Aconteça o que acontecer contigo, você precisa estar com a sua convicção em alta, aprovada pelo nosso Abba Pai. E no tempo determinado, que já foi determinado por ele, há de se materializar. Deixo essa fala aqui. Espero que essa fala possa ter te ajudado, possa continuar ajudando os irmãos que vão depois acompanhar essa mensagem aqui lá no YouTube e que você possa ser fortalecido, renovado, edificado através das promessas do nosso Abba Pai. Independente de você estar vendo as coisas acontecer ou não. O cenário está preparado. Nós sabemos que a qualquer momento algo pode acontecer sobrenaturalmente. Então, mediante essa compreensão, o que eu preciso fazer? Continuar adorando, continuar servindo ao Abba, ao reino, através das minhas atitudes, através dos meus relacionamentos, através das minhas atitudes, através da minha caminhada, através dos meus procedimentos. Que o Eterno possa te abençoar poderosamente e te abençoar a ti e toda a sua casa, no nome poderoso de Yahshua Mashiach. Termino a minha fala aqui desejando um abraço, um beijo no teu coração e com a nossa fase tradicional. Até a próxima live, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Forte abraço, beijo no seu coração. Obrigado pela sua companhia. A cada irmão que disponibilizou-se estar aqui nesse momento de comunhão, a cada irmão que a cada dia está compondo o corpo do Mashiach para a edificação. Beijo no coração, forte
forte abraço, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma noite de sono reparador, que o Pai possa agregar todos os valores do reino espirituais na sua vida, em nome de Yahshua Mashiach. Forte abraço, meus irmãos. Shalom, Indial.